E agora, qual foi que eu falei? Foi? Isso aí. Diz a palavra do Senhor: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Diz mais o verso 2: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, era o de quem? O de quem? Pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e assentasse, e assentando-se, ensinava do barco para quem? A multidão. Ok. Aí diz o seguinte: e quando acabou de falar, diz-lhe a Simão: faze-te ao mar. Muda essa tradução. Coloca King James, por favor. Só para você entender melhor. Assim acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhe pediu, indo para onde as águas são mais, e lançai as vossas redes, para quê? Aí Simão disse o quê? Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Ele fez o quê? Confiando na tua, lançarei as redes. Aí diz mais: assim procederam, assim o fizeram, assim ele obedeceu, e pegaram enorme quantidade de, tanto que as redes começaram a se romper. E diz mais: por esse motivo acenaram aos outros amigos no outro barco, para que viesse ajudá-lo. E eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. Não tem nenhum glória. Cadê os crentes? Está aqui? Meu Deus do céu. Palavra dessa aqui, a gente não precisa nem pregar mais. Não precisa nem pregar uma palavra dessa. Presta bem atenção, Então diz a palavra do Senhor que ele pega o barco de Pedro emprestado. Eu sei que muitas vezes nós queremos explicação para tudo. Nós queremos que o Senhor tire todas as interrogações que tem sobre a nossa vida. Senhor, por que eu oro e o Senhor não responde? Senhor, por que o Senhor fez dessa maneira? Senhor, por que as coisas estão desandando? Por que estão fora dos conformes? O Senhor diz que está no controle de tudo. Quer dizer que o Senhor está vendo a minha situação e não faz nada? Simplesmente tem hora que Deus ele faz um silêncio e deixa você simplesmente a sua vontade e o seu querer. Ele deixa você crescer, ou então você se afundar. Só tem 2 saídas: ou você crê ou você não crê. Ou você anda com Cristo, ou você anda no mundo, simplesmente fazendo a vontade que o diabo quer. Eu quero dizer para você que só existe 2 caminhos. Só existe simplesmente 2 caminhos, a qual a palavra do Senhor vai dizer que um dos caminhos é largo e espaçoso, é fácil, não tem muita dificuldade. Muita gente vai te convidar. Aqueles que te convidam também promovem para tu entrar por esse caminho. Só que o caminho que leva à perdição, simplesmente muitos vão te conduzir. Mas o caminho que leva ao céu, ele é apertado, é difícil. Eu quero dizer para você que muitas vezes você até luta para vir para a igreja. Você luta para fazer a vontade de Deus, mas existe uma luta, existe uma guerra, existe uma batalha para que você possa ficar de pé, para que você possa e simplesmente estar fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes vem as contradições, vem os pensamentos contrários, vem as brigas, as contendas, vem fulano falando coisas que simplesmente não é para falar, simplesmente pessoas usadas pelo diabo para tentar fazer você parar, para tentar fazer você desistir. E tudo que você precisa é ter fé em Deus.
Se você desistir, você perde a batalha. Se você desistir, você perde a promessa. Se você desistir, você perde a sua salvação. Se você desistir, você não será de inspiração para ninguém. Mas Deus te chamou para ser mais que vencedor na pessoa bendita do Senhor. E tudo que você precisa é lutar. Lutar e lutar e lutar. Todos os dias, lutar, guerrear, lutar contra você mesmo, pensamentos contrários, pensamentos que simplesmente vêm setas malignas para tentar parar você, e você tem que lutar. A palavra do Senhor vai dizer: seja forte, seja valente, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sede de bom ânimo, não simplesmente querendo desistir, porque no mundo tereis aflições, mas tenha ânimo, porque eu venci. O Senhor vai dizer: eu estive no mesmo corpo que você esteve, e eu venci, e você vai vencer. Não se preocupe, porque simplesmente você vai conseguir vencer tudo isso. Você vai fazer com que tudo aquilo que vem de encontro à sua vida, eu farei com que você vença todas as batalhas. O tempo todo você vai ver que Simão, ele é escolhido, separado pelo Senhor. O Senhor escolhe o barco de Pedro. Pedro está ali tão somente confiando que Deus, ele é o Todo-Poderoso, mas ele não está caminhando com Cristo. Cristo está decidindo agora arrastar Pedro por conta de um chamado que tem sobre a vida de Pedro. E Pedro tão somente está ali na obediência. Você vai ver que o primeiro sinal, ele vai pegar o barco de Pedro. Então somente naquele momento que ele pega o barco de Pedro, naquele minuto ele vai dizer: Pedro, vamos fazer com que, Pedro, vamos ao mar, vamos ao alto mar. E ele pede para Pedro porque está no raso, e ele vai dizer: Pedro, vamos um pouco mais profundo. Ele não pediu para ir para o alto mar. Ele não pediu simplesmente para que Pedro agora fosse a muita distância. Não, ele não pediu. Por quê? Porque simplesmente tudo que Deus quer fazer é tudo fora da lógica. Na lógica de Pedro, para pescar teria que ser à noite. Na lógica de Pedro, para pescar teria que ser em alto mar. Na lógica de Pedro, para pescar teria que ser simplesmente aonde tem peixe. Mas ele disse: aqui está muito raso, mas vamos um pouco profundo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o Senhor está te chamando simplesmente para poder ter mais profundidade de fé. Ele está te convidando e dizendo: meu filho, aqui está muito raso, a tua fé está muito rasa, a tua confiança em mim está muito rasa, mas vamos um pouquinho profundo, que eu vou te mostrar o que eu tenho preparado para a tua vida. Eu vou te mostrar, sabe por quê? Porque naquele dia não era Pedro simplesmente, ele poderia ter deixado o barco, ter ido embora. Mas tem hora que alguns atrasos é provisão de Deus. Tem hora que alguns intempéries da vida é Deus providenciando algo. Você não era nem para ter vindo nesta noite, mas Deus está dizendo: você chegou mesmo atrasado, mas você está aqui. Sabe por quê? Porque nesta noite Ele tem uma palavra para o teu coração. Ele está dizendo: não vai se perder ninguém. Não vai simplesmente se perder ninguém da tua casa, da tua família, porque eu te trouxe aqui nesta noite com um propósito. Sabe? Ele te conhece, Ele sabe as tuas necessidades. Ele sabia as necessidades de Pedro. Ele sabia que Pedro precisava de um milagre. Mas antes que Pedro precisasse de um milagre, ele estava dizendo: eu preciso primeiro de um obreiro. Eu estou precisando primeiro de um obreiro para me seguir, um discípulo para me seguir. Eu estou precisando de um apóstolo. Pedro não sabia de nada disso. Porque tudo que você precisa entender quando você está caminhando com Cristo é simplesmente obedecer. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor diz: Pedro, coloca para mim na tela, deixa aqui na tela, não tira não. Tudo que ele vai dizer: Pedro, quando ele termina de pregar, quando ele termina de falar ali no barco de Pedro, ele diz: Pedro, vamos um pouco mais profundo. Deixa eu até colocar aqui, porque eu vou acompanhar melhor. Está aqui. Assim acabou de ministrar e dirigiu-se a Simão Pedro e os demais, e lhe pediu, indo para as águas, são mais profundas. Indo às águas são mais profundas, e lançai as redes. Muda essa tradução. Muda só a tradução. Tira da King James, coloca na atualizada. Aí na fiel, deixa aí. E acabando de falar, disse-lhe Simão: faze-te ao mar, e lança as vossas redes para
pescar. Aí nessa parte aqui, no 5 agora, coloca o 5 aqui. Esse é o 4. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Sabe o que a palavra do Senhor está dizendo aqui nessa noite? Você não precisa questionar com Ele, você só precisa obedecer. A lógica está dizendo que não tem possibilidade. As circunstâncias estão dizendo que você não vai chegar. A família já disseram que talvez você seria um desastre. Você seria a ovelha negra. Você sabe que as palavras de maldição, elas parecem que se juntam tudinho, principalmente quando você é escolhido e separado. Você sabia que muitos olharam para Pedro e disseram assim: Pedro, tu conhece muito de peixe, mas parece que tu não sabe de nada. Nós passamos a noite toda, muita gente pescou, nós não pescamos nada, Pedro. Porque tem hora que tudo que o Senhor quer é que você tenha um encontro com Ele. Tem hora que Ele vai fechar as portas. Alguns vão ter e você não vai ter. Porque Ele está marcando um encontro contigo. Tem gente que só vem para a igreja hoje porque precisa de um milagre. Deus está dizendo nesta noite: antes que você precise de um milagre, você precisa da minha presença. Antes do milagre chegar na tua vida, primeiro eu vou entrar na tua casa e vou fazer um reboliço lá. Primeiro eu vou chegar e vou limpar tudo aquilo para poder fazer um grande milagre naquele lugar. Porque você veio nessa noite por um milagre, mas Ele está dizendo: a minha presença tem que ir primeiro. Por quê? Porque muitos até pensaram que não ia dar certo, mas eu estou chegando para mudar a situação. Entenda tudo que a palavra do Senhor vai falar sobre Pedro. Pedro no capítulo 14, onde nós lemos hoje, no momento em que Pedro é um homem ousado. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro está ali. Jesus, ele manda ir na frente. Ele está indo para Genezaré. Então somente ele manda ir na frente. Eles vão na frente. À tarde ele sai. Jesus está orando. E ali Jesus, ele se levanta e vai também. Já anoitecendo, enquanto ele está em um alto mar, Jesus vai caminhando pelas águas. A palavra do Senhor diz que quando Jesus está no alto mar, antes que Jesus chegue, primeiro tem o quê? Tem uma tempestade. A tempestade sempre está quando Jesus não está. A tempestade, ela sempre vem para tentar testar a tua fé. A tempestade, ela sempre vem. Talvez no momento daquela tempestade, no capítulo 14, como nós lemos hoje, talvez naquele momento, sei lá, os apóstolos começaram a pensar e disseram: se Jesus estivesse aqui, essa tempestade não estava desse jeito. Só que Jesus, em outra hora, Jesus, ele mandou acalmar o vento e o mar. Mas entenda que naquele momento estava um vento e Jesus não estava no barco. E talvez você está dizendo: Jesus não está no barco, o vento está soprando o quê? Ao contrário. É eles remando e a palavra do Senhor está dizendo que o vento estava soprando ao... Era eles simplesmente querendo chegar em Genezaré. Eu vejo muita gente tentando, remando e simplesmente se esforçando para poder estar mais na presença. E simplesmente tem muita coisa que está soprando ao contrário. E Jesus está dizendo: fica tranquilo, porque você está pensando que não tem barco para mim. Se não tiver barco para mim, eu vou voando, eu vou andando, mas eu vou chegar lá. Fica tranquilo, só clama a mim. Então naquele momento eles começaram a pensar em Jesus. Eles começaram a entender: Jesus não está no barco, o vento está soprando ao contrário. Eu sei que vai demorar nós chegarmos lá. Só que Jesus já vinha na frente. Sabe por quê? Porque muitas vezes você pensa que Jesus está lá atrás, orando ainda no monte. Jesus já vem lá na frente. Jesus está dizendo: eu estou aqui na frente. Aí começaram a pensar: mas é um fantasma. E Jesus começou a dizer: não, não é um fantasma não, sou eu. A coragem daquele homem, como é o nome do homem? De coragem. Qual é o nome do homem de coragem? Como é? O nome dele é Pedro. Pedro diz: se és tu, Senhor, então manda que eu vá até ao Senhor. E o Senhor diz: vem, Pedro. Pedro tão somente naquela ousadia, naquela fé sobrenatural. A ordem foi dada, e tudo que você precisa, quando a ordem é dada, tudo que você precisa é crer
não duvidar, porque a promessa está de pé, e quem prometeu e quem falou contigo foi Deus. E se Ele falou, se prepara, porque tem milagre para a tua vida. Pedro, tão somente na confiança que ele tem em Cristo, ele sabe que no primeiro momento que ele teve, no primeiro encontro que ele teve, ele se surpreendeu. Jesus não precisou da noite, não precisou da madrugada, não precisou do alto mar para fazer o grande milagre, mas tão somente se afastou um pouco do raso e foi para o fundo. Pedro disse, creio eu que naquele momento Pedro disse assim: ele está mandando lançar a rede aqui, mas aqui só vai pegar piaba, porque no raso só tem o quê? Só que quando você pensar que só tem piaba, Jesus vai te surpreender. Diz que foi tanto peixe que começou a chamar o outro. Ei, você que não pescou nada, corre aqui. Por quê? Porque está precisando de outro barco para colocar os peixes que Jesus pescou comigo aqui nessa noite. Aliás, nesse dia. Porque à noite não pesca nada. Porque não adianta uma estratégia, uma sabedoria humana enquanto Jesus não está. A palavra do Senhor diz que os planos é do homem, mas a confirmação vem do... Se Deus não bater o martelo, se Deus não chancelar, se Deus não confirmar, não adianta a tua sabedoria, não adianta a tua inteligência, não adianta a tua faculdade. Simplesmente o Senhor está dizendo: tem gente que não tem letra nenhuma e eu estou abençoando. Tem gente que não tem conhecimento nenhum, mas eu estou dando estratégia. Porque tudo que você precisa é de um direcionamento de Deus. Pedro tem muita sabedoria, mas não tinha direcionamento. Quando o Senhor dá direcionamento, Pedro enche 2 barcos. 2 barcos. Pedro sabia. E ele diz: Senhor, se és tu então, Senhor, me manda ir até aí. Tão somente Pedro, na ousadia, na fé, sabia que é o mesmo Jesus que pegou os peixes de dia e ali na beira da praia. Coloca o pé fora do barco. Quando ele coloca o pé fora do barco, ele começa a andar. Mas você lembra que a mensagem, o versículo vai dizer que estava um vento ao contrário. Porque todas as vezes que você quer usar a sua fé, todas as vezes que você quer se aproximar e ter mais intimidade com Deus, vem um vento ao contrário para tentar acabar com você. Todas as vezes que você desejar orar mais, buscar a mais, vai vir um vento ao contrário para tentar parar você. Eu sei que tem muitas vezes que alguém vai dizer assim: ah, você não tem fé. Eu sei que muitas vezes alguém vai olhar para você e vai dizer: você é fraco. Não é questão de fraqueza, é questão de uma luta interna que você está com você mesmo. Só Deus sabe, Deus conhece. Deus sabe as tuas fraquezas, Deus sabe os teus limites. Pedro começa a andar sobre as águas. Entenda que tudo que você precisa é ter coragem. Porque tem gente que teve vontade, mas não teve coragem. Pedro não só teve vontade, mas ele sempre teve coragem. Ele sai do barco e começa agora a andar sobre as águas. Diz a palavra do Senhor que quando ele chega perto de Jesus, ele começa agora a entender que as águas estão agora batendo sobre o seu rosto. E simplesmente volta e meia procurava Jesus e não achava, porque a água estava batendo sobre os seus olhos. Entenda que naquele momento ele diz: será que é Jesus mesmo? Tem hora que nós estamos a caminhar e vai dizer: será que Ele está comigo? Ele está dizendo nesta noite: eu estou contigo sim, filho. E a promessa que eu fiz está de pé. Continua confiando, continua acreditando. Porque eu quero te dizer uma coisa: se a fé, um momento ela fraquejar, não te preocupes, porque eu vou estender a mão. Porque naquele momento Pedro começa a gritar e dizer: Senhor, salva-me, Senhor. Jesus tão somente pega na mão dele e diz: Pedro, tenha mais fé, Pedro, porque eu te chamei para ter fé, para ser diferente. A palavra do Senhor vai dizer no capítulo 18, 2 Reis, no momento em que o rei Ezequias, ele está ali chorando na parede, ele está doente. O Isaías vai dizer: coloca a tua casa em ordem, porque senão tu vai morrer e não vai viver. Ele faz uma oração e diz: Senhor, eu fui fiel a ti, Senhor. Naquele momento a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor manda o profeta de volta e diz a ele que eu vou acrescentar mais 15 anos. Como ser humano, tem hora que o aperto é tão grande, tem hora que o aperto é tão grande que nós não suportamos.
mas nós temos boca para clamar o nome de Jesus. Ele te deu uma boca. Jeremias 33:3, ele vai dizer: clame a mim e responder-te-ei. Eu quero dizer nesta noite, talvez o Senhor não tenha feito nada na tua vida ainda, porque você não abriu a boca para clamar o nome dele. Talvez você está dizendo: mas pastor, mas eu não sou digno, pastor, porque muitas vezes eu passo o dia chamando palavrão, eu canto música do mundo. Mas ele está dizendo: o homem vê de uma forma, mas eu te vejo de outra. Porque se o teu clamor for verdadeiro, eu vou descer para te sustentar. Porque as tuas falhas, eu consigo suprir ela e curar e tirar todas as falhas que tem sobre a sua vida. Eu consigo limpar esta casa e fazer uma nova casa. O rei Ezequias apresenta a Deus e ele fica desacreditado, porque o profeta diz: você vai receber mais 15 anos de vida. Aí ele fica desacreditado. E o profeta diz assim: Deus manda te dizer uma coisa, homem. Para de ficar triste. Sabia que tem hora que o Senhor não quer ver você triste? Deus não quer ver você triste. Deus quer ver você alegre. A alegria do Senhor. Uma das coisas que Deus quer é que você seja feliz. Abra um sorriso no seu rosto. O rei Ezequias fica triste. Ele recebe a notícia dizendo que vai ser curado, mas ele fica triste porque ele acha que não vai ser curado, porque ele viu muita gente morrer e não teve salvação. Creio que na época de hoje seria o câncer que estivesse sobre a vida dele, e naquela época não tinha cura para câncer. Ele ia morrer. E o profeta disse: Deus manda te dizer que vai te curar. E ele fica: não acredito. Muita gente morreu. Ninguém teve, até hoje, na história, até hoje, não vi ninguém ser curado. Esse é o problema. Tem hora que você está duvidando aquilo que Jesus já te prometeu. Aí Deus misericordioso diz assim: Isaías, volta lá para ele e diz assim: qual o sinal que ele precisa? Só que a promessa foi feita e ele não foi curado ainda. E Deus está dizendo: se um milagre não aconteceu é porque não chegou o tempo. Mas eu quero que você continue acreditando. O tempo vai se passando e o rei não está curado, mas o profeta disse que ele estava curado. Aí Deus diz: antes da cura dele, primeiro eu vou fazer outro milagre, porque primeiro eu preciso restaurar a fé dele. Não adianta curar se o homem não tem fé. Ter fé depois da cura é fácil. Eu quero que ele tenha fé antes de eu curar ele. Eu quero que a fé dele seja aumentada antes de eu fazer um milagre, porque eu chamei Ezequias para ser um homem valente. Isaías volta lá e diz assim: Deus manda te dizer que vai te curar. Agora pede o sinal que tu queres, porque até isso ele é contigo. Pede o sinal que tu queres, porque até dessa forma ele manda falar contigo. Ele te ama muito, viu, Ezequias? Pode ter a certeza que ele está dizendo: pede o sinal que tu queres. E ele dá duas situações. Qual? Ele está perguntando para você: qual o sinal que tu quer? Tu vai ser curado, não agora, mas no tempo dele e na hora dele. Mas qual o sinal que tu queres? Tu queres que o relógio de Acais adiante ou atrás 10 graus? Ele disse: adiantar já está indo para frente, mas atrasar 10 graus só a mão de Deus pode. Então pede o que tu quer. Eu quero que atrase 10 graus. Não era relógio normal, era simplesmente uma escadaria, e a resta do sol, cada vez que sumia uma escada, era um horário. Cada vez que sumia um degrau, era um horário. Cada vez que a resta subia, era um horário. Quando chegava 0 a 0, era meio-dia. Quando não tinha nem sombra de um lado e nem sombra do outro, era que horas? Meio-dia. Certo? A tendência, quem é que pode mandar no sol? Se tu queres o sinal de Deus, então se prepara, porque Deus está dizendo que primeiro vai aumentar a tua fé, porque tem muitos milagres para acontecer sobre a tua vida. Tem hora que ainda não, tem hora que não aconteceu o milagre que você quer, porque Deus está dizendo: tem outros milagres antes de que aconteça o grande.
Deus está dizendo: antes que aconteçam os grandes milagres, então se prepara, porque tem milagres pequenos. Eu vou trazer os pequenos, eu vou trazer tua família, eu vou trazer teus parentes, eu vou salvar a tua casa por completo. Porque eu quero te dizer uma coisa: a congregação vai estar cheia, e quando você olhar para trás, vai estar a tua família glorificando, adorando o nome do Senhor, porque Ele está dizendo: eu estou preparando um grande milagre ainda. Você não está entendendo. Você tem pedido: Deus, salva a minha casa, e Ele está dizendo: tem calma, que eu estou fazendo um por um. Eu vou salvar um por um. A promessa que eu te fiz está de pé. E Ele diz: pé do sinal. Ele diz: a sombra já é mais ou menos, vou conjecturar, 10 horas, já subiu mais ou menos 5 degraus. Eu quero vê-la voltar. Aí sim, eu sei que Ele vai me curar. A palavra do Senhor diz que naquele momento a sombra começou a retroceder. Ezequias olha e começa a chorar. E ele começa a entender que Deus está com ele. Sabe qual o problema? Que tem hora que o sofrimento é tão grande que você não acredita mais em milagre. Deus está dizendo: não se pegue às situações e às dores que você está passando. Não se pegue. O que eu tenho preparado para você é coisas maiores. Sabe o que é que o Senhor me diz aqui nesta noite? Eu não sei o tamanho do teu sofrimento, e tem gente que está se apegando ao sofrimento. Deus está dizendo: a promessa que eu te fiz é maior do que o teu sofrimento. A mãe de família, ela gera um filho e tem muitas dores, mas quando ela pega a criança sobre os braços, ela nem lembra do que ela passou. Por quê? Porque o prazer de segurar a criança é maior do que as dificuldades que ela passou. Quero dizer para você: Deus está dizendo que nesta noite, tudo aquilo que você está passando não é para ser comparado ao que Deus tem preparado para você. Não é para ser comparado, porque Deus está preparando coisas maiores. Mas Deus está dizendo: eu estou provando a tua fé, homem. Eu estou provando a tua fé, filha. Está doendo? Está difícil? Eu sei que tem hora que você está afundando que nem Pedro, mas eu já te escolhi e disse que você é separado e escolhido. Tem hora que você está dizendo: eu vou até o final, mas no meio da semana vem uma guerra. O homem se levanta, alguém se levanta, um problema se levanta, e parece que aquela força foi embora. Eu sei, o inimigo conhece a tua fraqueza. Tem hora que você está gritando como um leão, mas tem hora que você está pedindo socorro na caverna e dizendo: Deus, eu vou morrer. Está como Elias: eu não sou melhor do que os meus pais. Deus conhece a tua situação, Deus conhece as tuas fraquezas. Ele sabe que você simplesmente tem uma hora que está pedindo socorro e dizendo: Deus. No começo da semana eu gritava como um leão e estava dizendo que eu era mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas agora eu estou dizendo assim: Senhor, me socorre, porque eu vejo, Senhor, que as águas querem me engolir. Estou igual a Jonas. Até parece que eu estou no inferno, até parece que eu estou no céu, até parece que a minha morte chegou. Por quê? Porque a arritmia veio, o batimento cardíaco. Parece que está simplesmente está com a sensação que vai ter uma parada, e não vai. Até parece. Eu sei que tem gente que está aqui nessa noite e tem lutado 24 horas para estar de pé na presença de Deus, e precisa lutar, viu? A palavra do Senhor diz que o céu é tomado à força. Você precisa lutar todos os dias, o tempo todo, e dizer: Deus, eu não fui escolhido para perdição, mas eu fui escolhido para salvação. Você tem que determinar todos os dias, profetizar e dizer: Senhor, eu sei o que o Senhor tem comigo, eu sei o que o Senhor tem preparado para a minha vida, porque grandes são as lutas. E a tua palavra diz: quanto maior é a luta, maior será. Deus não dará, sabe? Deus não dará nada além das suas forças. Não tem luta maior do que aquilo que você possa suportar. Nessa noite você entrou nesse lugar e você parece que você pensava que não ia suportar essa semana. Mas sabe o que é que o Senhor diz para Pedro? Leve o barco para um lugar, né, onde o lago é fundo. Então você e os seus companheiros joguem a rede para pescar. Sabe o que ele está dizendo nessa noite? Chegou o momento de você decidir o que você quer. Ou você
passa a noite todinha pescando sem Ele? Ou você obedece a Ele nessa noite e decide? Parece que a situação não está boa para mim aceitar Jesus. Não é preciso ter situação boa. Parece que muitas vezes você tem questionado e tem dito: eu sou desviado, pastor. Eu sou desviada. Eu sei que eu tenho um chamado. E nessa noite o Senhor está dizendo: Ele te chama para ter um momento de pesca, de milagre com Ele. Mas você precisa ir às águas profundas. Chega desse raso. Simplesmente numa noite está orando o Pai Nosso, no dia seguinte está chamando palavrão. Numa noite orar ao Senhor, mas pela manhã está falando da vida alheia. O Senhor está dizendo: chega desse raso, chega dessa maneira de comportamento. Eu te chamei para viver milagres. E se quer viver milagre, é momento de silêncio e somente obedecer. Se quer viver os milagres de Deus, é momento de você obedecer à voz do Senhor. Porque tudo que Deus quer sobre a tua vida, Deus te chamou e disse assim: esse barco tu vai me emprestar. Por quê? Porque enquanto você me empresta o barco, eu tenho preparado um milagre para a tua vida. Enquanto você serve a Deus, enquanto você está caminhando com Ele, então se prepara, porque tem milagre que vai ser realizado na caminhada. Ele vai dar o direcionamento para você viver os maiores milagres da sua vida. Não se espante se nessa caminhada Ele insistir com você, porque Ele vai insistir e diz: Pedro, pescou, pescou, ok, paga tuas contas aí, Pedro. Pagou tuas contas, Pedro? Paguei, Senhor. Ele disse: agora larga o barco. Por quê, Senhor? Daqui para frente você vai me seguir. Tem hora que o Senhor vai dizer: ó, vem cá, eu te chamei foi para obra, não foi para estar simplesmente batendo cabeça em certos lugares. Deus nessa noite está dizendo para você: se prepare, porque Ele vai te separar para um ministério. E quando Ele te separar para um ministério, pode ter certeza que a provisão Ele vai mandar, o sustento Ele vai mandar. E Ele está dizendo: então somente creia. É um momento de você viver os maiores milagres da sua vida. É um momento de você viver as coisas grandes de Deus. Ou você crê ou você não crê. Decida o que você quer. Aleluia. Fica de pé toda a igreja. Há momentos na nossa vida que tudo que nós precisamos é de uma decisão. Você tem que decidir como você quer andar. Ou passar a noite sem Ele, ou vai pescar com Ele durante o dia. À noite vem as trevas. Os piores momentos vêm à noite. E você já teve muita coragem de enfrentar madrugadas e madrugadas e madrugadas para trabalhar. Jesus está dizendo: as madrugadas só servem para você orar daqui para frente. As madrugadas só servem para você ter intimidade comigo daqui para frente. Por quê? Porque o que eu tenho para te dar vai vir de dia. O que eu tenho preparado para a tua vida vai vir durante o dia, não vai ser à noite. Porque as noites são de oração, mas o dia vai ser de colheita. Se prepare. Deus vai dar direcionamento para você. Chega de sofrer. Chega de caminhar de maneiras que simplesmente Jesus já disse: eu não escolhi isso para você. O que eu escolhi para você são coisas maiores, melhores. Chega, Pedro. O que eu tenho contigo é coisa grande, Pedro. Chegou o momento de você viver aquilo que você nunca viu. Senhor, eu não estudei, não preparei-me. E Ele está dizendo: não, eu sou a preparação. Lembra de Moisés? Quando vai se apresentar ao Egito, ele diz: Senhor, a quem eu vou dizer que o Senhor é quem? Ele vai dizer: Moisés, diz para eles que eu sou o que sou. Aí Moisés diz: Senhor, espera aí, só uma pergunta. Se eu disser que o Senhor é o que é, eles vão entender o quê? Ele diz: Moisés, se eu disser que eu sou o carpinteiro, eu sou. Se eu disser que eu sou o médico, eu sou. Se eu disser que eu sou o rei dos reis, eu sou.
Se eu disser que eu sou o leão da tribo de Judá, eu sou. Se eu disser que eu sou o mestre da Galileia, eu sou. Se eu disser que eu sou o soberano, eu sou. Se eu disser que eu mando sobre a terra, eu mando. Eu estou dizendo, Moisés, o que tu pensar que eu seja, eu sou. Por quê? Porque eu estou no controle de todas as coisas, Moisés. Apenas diz para Faraó que existe um Faraó maior do que ele. Quem é? É o Todo-Poderoso. E ele manda aqui dizer, Faraó, ele é o que é e não adianta. Quando ele manda, está mandado. Quando ele determina, está determinado. Jó, ele vai dizer, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, Senhor, pode ser impedido. Aí Moisés parou e disse, meu Deus, o Senhor é muito grande, Senhor. O Senhor é poderoso. Ele disse, pois é, Moisés. Aí Moisés disse, eu não estou preparado. Ele disse, tá, Moisés, está preparado, Moisés. Há momentos na nossa vida que nós achamos que não estamos prontos. Sabe o que é que você precisa nessa noite? Caminhar com Ele. Porque a preparação não vem do homem, mas a preparação vem de Deus. Está dizendo para você nessa noite, o que eu tenho preparado para você é o suficiente. O que eu tenho preparado para você é coisas grandes. Mas chegou um momento de você crer. Eu não sei o tamanho do vento que está sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu não sei o tamanho da tua fé por conta do vento. Você sabe que muitas vezes abala a nossa fé, a nossa confiança em Deus, porque nós queremos que Deus chegue o mais rápido possível. Mas eu quero dizer para você nesta noite, sabe aquele Jesus que está andando sobre as águas? Ele está esperando que você clame, porque Ele vai pegar na tua mão e vai te erguer com a mesma fé de antes. E vai dizer, se levanta, porque eu não te fiz para estar se arrastando, mas eu te fiz para caminhar. E caminhar em lugares que ninguém nunca sonhou e ninguém nunca andou. Eu te fiz para caminhar em lugares que ninguém nunca pensou em caminhar. Pois é, você é diferente. Se os antepassados não caminharam e não andaram, não compare você com eles, porque Deus te chamou para escrever uma história diferente. Deus te chamou para escrever e viver uma história nova. Deus está dizendo, não vos lembrei das coisas passadas, não considereis as antigas, pois tudo novo Deus está fazendo sobre a tua vida. Há coisas novas acontecendo sobre a vida de muita gente aqui. Você tem que decidir, ou você afunda, ou você clama. Você tem que ser como Jonas, ou você obedece, ou então você vai, daqui a pouco vai pedir socorro. Não, não. É melhor obedecer. Obedeça. Eu falei assim aqui a semana passada. Você sabe o que é a desobediência? É como um câncer, vai acabando com você até chegar no fundo do poço, até matar você espiritualmente. A desobediência é como um câncer, ela vai matando você. Quando você desobedece, não, mas fulano, não estou nem aí para obedecer. Obedeça. Se Deus levantou como autoridade, obedeça. Porque eu quero dizer para você, ou você obedece, ou você morre espiritualmente. Ou você obedece, ou então é questão de tempo. Você está dizendo, pastor, ora por mim. Por quê? Porque eu estou frio, estou fraco na caminhada. Obedeça. Está difícil, mas obedeça, porque tem milagre para você. Eu quero saber nessa noite se tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus. Há muito tempo está afastado. Eu não sei. Eu sei que você sabe do que Deus tem com você. Eu sei que na caminhada, por algum tempo, Jesus está dizendo, os milagres que eu tenho para a tua vida são maiores, mas sem mim, nada podereis fazer. Você pode ter até inteligência, sabedoria, uma faculdade, mas sem Deus não adianta. Pedro tinha a técnica de pescar. Pedro tinha a experiência de pescar. Mas naquela noite Jesus disse, Pedro não vai pescar nada, porque eu já marquei um encontro de milagre com Pedro. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui nessa noite? Sabe por que está dando errado na tua vida? Porque Deus já permitiu para que você viesse ao encontro dele e fosse dependente dele. Porque para andar com Jesus,
Não adianta querer ensinar Deus a trabalhar. Deus está dizendo: se quer andar comigo, quem dá as ordens sou eu. Não é você que vai me ensinar, mas eu que vou determinar. Para andar com Ele, por isso que muitas vezes é difícil. Eu queria desse jeito, e Ele está dizendo: você queria, mas não pode. Você queria, mas não deve. Porque o que eu tenho para a tua vida tem que ser do meu jeito, da minha maneira. Não é do seu jeito nem da sua maneira. Mas essa noite o Espírito Santo de Deus está te tocando, está dizendo para você: chegou o momento de você entender que Ele é o dono da tua vida. Vamos louvar o nome do Senhor. Fazer a tua vontade. Fazer tua vontade, doce Espírito, e que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Tudo que nós precisamos na caminhada é ser dependente. Você já percebeu que nos últimos dias os espíritos macumbeiros já declararam e disseram assim: ó, nós servimos a quem? Eles, né? Serve a quem? Declaradamente. Mas você procura crentes. Cadê os crentes? Cadê os crentes? Tem hora que você, em meio à multidão, procura um crente. Tem algum crente aí que tem autoridade para orar aqui sobre um demônio? Às vezes procura e não acha. Cadê os crentes? Cadê os crentes que oram? Será que são crentes somente de banco, de domingo? Será que você simplesmente é uma pessoa que diz crente, mas no fundo, você não é? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar sobre isso? Que você simplesmente, às vezes, não está numa postura e numa posição que Jeová quer. Essa semana eu quero que vocês jejuem mais, se consagrem mais. Você vai declarar e vai dizer: Senhor, eu não saí daquele lugar, Senhor, para ser simplesmente qualquer pessoa. Eu creio, jovem. Eu creio nas promessas que Deus tem sobre a sua vida. Tenho certeza disso. Eu creio, Senhor. Tem mais alguém nessa noite? Você crê? Muitos não acreditavam em Pedro. Muitos não acreditavam em Pedro. Mas Jesus acreditava em Pedro. Sabia disso? Jesus acreditava que Pedro tinha condição de mudança, Ele olhou para Pedro. Creio eu que muitos olharam e disseram assim: ô Jesus, o Senhor está escolhendo a pessoa errada. Esse cara é tão ignorante. Esse cara é tão bravo. Esse cara no meio do mar, você não sabe. Tem hora que ele mete a mão na cara da gente. Aí Jesus está dizendo: mas é esse que eu quero. Enquanto ninguém quer, sou eu que quero. Eu quero, porque a mudança quem faz é o Espírito Santo. Eu creio, Senhor. É o Espírito de Deus que faz a transformação do homem. É Ele que transforma o coração de pedra. Não compreendemos o trabalhar de Deus, mas eu quero dizer para você: enquanto eu ministrava, Deus falava ao meu coração. Porque foi a família que chegou por último aqui na igreja. Creio eu que ele não sabia nem o horário do culto, não sei, mas eles chegaram.